E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Eu Não Sou um Vendedor. Para você que de fato não se considera um vendedor, mas sabe que precisa vender, porque senão o seu negócio ele não sobrevive. E esse podcast ele foi feito pensado em você e ele tem algumas características, alguns pontos específicos aqui que vai comunicar diretamente com a sua persona. Por que eu estou falando isso nessa linguagem? Porque eu estou trabalhando simbolismos aqui, como por exemplo, esse troféu que você está vendo aqui do lado é uma peça de xadrez 10x. E aí você vai ver que nos próximos episódios vai ter outros simbolismos que eu vou trazer para você e que foi preparado especificamente para que você pare de querer ou de pensar que precisa ser um vendedor e comece a pensar e ser um estrategista comercial, que é completamente diferente. Para a gente começar essa conversa, eu preciso dizer para você que as empresas elas já não contam mais com o vendedor para ter o resultado. E aqui eu estou comprando uma briga, eu sei que muitos vendedores de cursos de vendas vão discordar, vão falar que eu estou errado, que você precisa ser sim um especialista em vendas, um especialista em prospecção, em atendimento, em fechamento, que você precisa conhecer várias técnicas de vendas, e eu não descarto nada disso, mas não dessa forma, não como vem sendo colocado no mercado. Se você começar a olhar para vendas, se você começar a olhar para o comercial do seu negócio, como algo que serve para alimentar o financeiro do seu negócio e que as outras áreas da sua empresa elas vêm para servir e para fiscalizar o seu comercial, você vai começar a ter um olhar do todo da sua empresa completamente diferente. E esse podcast, Eu Não Sou um Vendedor, foi criado especificamente para te mostrar isso. Então fica comigo que eu vou te mostrar aqui como vender não sendo um vendedor. Vamos rodar a vinheta e eu volto na sequência e bora arrebentar, porque a gente pode não ser vendedor, mas a gente quer vender muito. Bora! Então vamos lá, se você acha que vender é difícil, que precisa ter dom, ou que alguma pessoa ela nasceu com habilidade, com o talento, com o dom de vendas para poder fazer negócios, para poder convencer as pessoas, eu vou te mostrar aqui que não é nada disso. Que vendas nada mais é do que uma ciência que pode ser estudada, que vendas não é um dom, que vendas não é algo que você nasce sabendo, é algo que é treinável, é algo que você precisa medir no dia a dia, é algo que você precisa entender, que na verdade é uma engenharia, que pode ser moldada ao longo do jogo. O problema disso é que a maioria das pessoas elas tentam vender sem entender como que as decisões elas são construídas. Eu costumo dizer que o vendedor ele não decide pela venda. Quem decide é o cliente. Então, na verdade, a gente nem vende, a gente só conduz e o cliente compra, na é verdade? Então, só que esses vendedores, essas pessoas, elas tentam convencer a pessoa a comprar alguma coisa antes de preparar essa pessoa. Elas tentam fechar o negócio antes de conduzir a pessoa para o fechamento. Elas tentam vender alguma coisa, um produto, um serviço, antes de gerar uma clareza para aquele cliente em potencial que está na frente dela. E é por isso que elas vivem presas em objeções, presas em insegurança, presas em falta de resultado. Elas não têm consistência, porque elas estão só tentando forçar que alguém compre um produto. Só que hoje eu vou te mostrar o que é o método checkmate. Alguns aqui já me conhecem, já conhecem o método checkmate, outros não conhecem, só que o método checkmate em vendas ele serve para você construir e entender essa engenharia. Eu vou te mostrar aqui como ele funciona na prática e como que você pode começar a aplicar o método checkmate dentro do seu negócio. Isso mesmo que você não se considere um vendedor. Porque eu não me considero um vendedor. Eu sei vender. Eu vendo há mais de 15 anos, eu tenho mais de 15 anos de experiência em área comercial. Mas nem por isso eu preciso ser um vendedor. Porque, bem na verdade, bem lá no fundo, toda venda ela é uma decisão. Você já deve ter ouvido falar que todo mundo precisa vender e todo mundo está comprando o tempo inteiro, seja uma ideia, um produto, um serviço, mas essa decisão de escolher por aquilo, de ir naquele caminho, de dar o aval, de aceitar ou não acontece lá no final, quando você faz a oferta. Ele vai acontecendo ao longo do processo, na medida que você está conduzindo ou caminhando com esse cliente, com essa pessoa que está do outro lado. O cliente ele não decide quando ele fala o sim, ele vem decidindo aos poucos, na medida que você vai conduzindo ele dentro desse processo. Esse cliente que está na sua frente, ele decide quando presta atenção. Ele decide quando ele entende. Porque se ele não entender, não tem como ele comprar. Como é que ele vai comprar uma coisa confusa? Você pode até forçar a venda e vender, mas lá na frente ele vai acabar desistindo. Ele compra quando ele se identifica. Ele compra quando ele confia. Ele compra quando de fato ele entende que aquilo que você tem para oferecer é uma solução para ele. E aí quando ele chega lá no final,
A decisão, de fato, ela já está praticamente tomada. E eu preciso que você entenda isso porque você não se considera um vendedor, ou você se considera e está fazendo da forma errada. Porque é aqui que está o erro da maioria das pessoas. A maioria dos vendedores. Os vendedores falastrões, não é mesmo? Porque as pessoas, elas tratam venda como se fosse só um momento. Eu chego ali, tá com fechamento, vendi. Uau! Isso é só um closer. Isso não é uma venda. Vendas não é só um momento. Vendas é um processo. E se você quer fazer várias vendas com recorrência, você precisa entender como funciona o processo dentro do seu negócio, dentro do seu comercial. Porque quando você não domina o processo, você fica dependendo da sorte. Agora pensa comigo, como é que você vende com recorrência, com previsibilidade, com continuidade, se você depende da sorte? Quantas vezes você já tentou vender algo, um serviço, um produto, e aí você ouviu do seu cliente: eu vou pensar, não sei se agora é o momento, não sei se eu devo comprar, não sei se eu consigo pagar, depois eu vejo isso com calma, eu preciso olhar minha planilha, eu preciso falar com a minha esposa, eu preciso conversar com os meus pais, com meu irmão, com meu patrão, sempre tem alguém no meio. A verdade é que isso não é falta de interesse, isso é falta de condução, porque você tentou antecipar alguma coisa e empurrar a venda do cliente. Isso é falta de estrutura. E é exatamente aqui que entra o método checkmate. Porque se você quer entender como vender, você quer entender vendas como um jogo de xadrez? O jogo de xadrez é extremamente estratégico. Tem as peças de um lado, as peças do outro, são vários tipos de peça, cada uma tem um movimento diferente e as coisas ali elas não acontecem por acaso. Elas são pensadas, os movimentos são planejados. Tudo é construído. Cada movimento ali é estrategicamente pensado para você dar um checkmate, tem um objetivo. Cada peça que você movimenta no xadrez tem um objetivo, tem um porquê de estar acontecendo. Cada jogada, ela vai limitando as opções do seu adversário. Você mexe uma peça aqui, obriga ele a mexer outra para proteger o rei. Você mexe a outra peça, obriga ele a capturar, ou a correr, ou a proteger ali as peças importantes para ele. Até onde chega um ponto que não existe mais saída. Chegou no checkmate, é fim de jogo. Só que tudo é estratégico, tudo é pensado, tudo é planejado. E em vendas é a mesma coisa. Se você conduz bem o seu cliente, você chega na decisão, porque você mostra para ele o caminho, você conduz ele da forma correta, você faz ele entender que você tem a solução para aquilo que eles têm como dor, necessidade ou desejo, sem pressão, sem insistência, sem parecer um vendedor, um falastrão, que vem ali só para tentar convencer ele, manipular ou persuadir ele. Isso é importante? Sim, mas de forma controlada e ética. Então vamos lá, se você acha que vender é difícil, que precisa ter dom, ou que alguma pessoa ela nasceu com habilidade, com o talento, com o dom de vendas para poder fazer negócios, para poder convencer as pessoas, eu vou te mostrar aqui que não é nada disso. Que vendas nada mais é do que uma ciência que pode ser estudada, que vendas não é um dom, que vendas não é algo que você nasce sabendo, é algo que é treinável, é algo que você precisa medir no dia a dia, é algo que você precisa entender, que na verdade é uma engenharia que pode ser moldada ao longo do jogo. E o método checkmate ele vem para te dar essa estrutura. É uma sequência bem estruturada, onde você pensa os movimentos, onde você conduz o processo, onde você conduz o seu cliente até ele tomar a decisão, onde você entende a sua carteira de clientes, onde você entende as cadências de cada fase do seu processo. O método checkmate transforma vendas em processo. E o processo vai te gerar previsibilidade. Porque se você tiver previsibilidade, você vai saber qual é o seu potencial de negócios para o próximo mês, e para o próximo, e assim você vai planejando não só o teu dia ou o teu mês atual, mas o teu ano inteiro. Você para de pensar no curto prazo, na venda que você está fazendo agora e começa a prestar atenção no médio e longo prazo. Quanto eu vou faturar esse ano e quantas vendas eu preciso fazer? Como é que foi o meu trimestre e como está sendo daqui para frente? Porque todo o processo de vendas que é eficiente, ele precisa de uma estrutura. Eu vou te passar aqui uma estrutura com 4 etapas. Porque se você entender essas 4 etapas que eu vou te mostrar aqui nesse primeiro episódio, você já vai se colocar num nível de clareza que você não precisa ser aquele vendedor, falastrão, mas você vai de forma estratégica para o seu comercial. Você vai de forma estratégica atender as pessoas. Você vai de forma estratégica fazer negócios. De uma forma que muitas pessoas, elas nem conhecem, elas nem sabem. E direto ao que importa, a primeira etapa que você precisa entender são os canais de captação. É a atração. Porque se você não chamar a atenção dos seus clientes em potencial,
nada acontece. Você vai vender para quem? Se você não tem para quem vender. Se você não tem ninguém entrando lá no topo do seu funil, como é que você vai fazer negócio? A maioria das pessoas, elas querem vender, mas elas nem têm para quem vender. Ninguém está ali ouvindo o que ela tem para dizer, entendendo o que ela tem de proposta, entendendo que aquilo é uma solução para o que ela está buscando. Ela só quer chegar e oferecer e ir direto para o fechamento. Venda não é só fechamento. Atração é sobre clareza, principalmente hoje, quando a informação está muito fácil. Você precisa fazer com que a pessoa entenda, de preferência rapidamente, que você tem a solução para aquilo que ela está buscando, seja uma dor, uma necessidade, um desejo. Se você é vendedor, você sabe que o cliente está na sua frente perguntando sobre o produto e ao mesmo tempo está no site do concorrente pesquisando na internet. Então agora eu quero que você pense. Pense um pouquinho. Analisa, porque aqui você vai sair com passos prontos, com análise, com estudo. Se alguém olhar hoje para o seu perfil, para o perfil da tua empresa, na internet, para o seu posicionamento, fica claro o que você faz? Fica claro para quem que é o teu produto? É fácil de entender o que você entrega? Quais são os entregáveis que você tem? Principalmente, fica claro qual é o problema que você resolve? Porque se não ficar claro, você já perdeu. Você já perdeu na primeira etapa. Porque a pessoa chega até você, ela não entende direito o que você faz. Como é que ela vai querer a sua solução? Então anote isso para que você possa de fato aprofundar. E a gente vai para a segunda etapa, que é a conexão. Agora que você chamou a atenção das pessoas, agora que você começou a ter esse cuidado, você precisa gerar confiança. As pessoas, elas precisam olhar para o teu perfil e falar: nossa, eu entendi o que você está vendendo, eu entendi o que você soluciona, mas será que eu posso confiar em você? O cliente, ele precisa sentir que você entende ele. Isso é gerar conexão. Ele precisa sentir que você sabe a dor que ele está sentindo. Não pode parecer que você está só tentando vender, não é um catálogo. O teu perfil não pode ser um catálogo. Se você não gerar conexão, o cliente cria resistências. Porque, de natureza, as pessoas não gostam de vendedor falastrão. Aquele cara que para na rua para te oferecer alguma coisa, ninguém gosta disso. Você está lá passeando, o cara chega e te oferecer alguma coisa, você nem gosta. O cara vai gerar resistência, e quando existe resistência, qualquer tentativa de vendas vai virar uma pressão. E aí um ponto importante que você precisa entender é que gerar conexão não é falar bem. Gerar conexão não é a sua habilidade de encarar a câmera. Gerar conexão vai muito além. Gerar conexão é você entender profundamente as pessoas. É você fazer as pessoas sentirem que você está do lado dela, que você sabe como solucionar o problema dela, que você está disposto a ajudar ela, independente se ela vai pôr a mão no bolso para tirar dinheiro da carteira ou não. Agora, faz uma análise aí, pensa um pouquinho nas suas conversas com o seu cliente, nas suas abordagens, nos seus posts na internet. Você está tentando convencer as pessoas a comprar o seu produto, ou você está tentando entender as pessoas para daí apresentar a tua solução? Pensa um pouquinho sobre isso, analisa um pouquinho. Porque a gente entra na terceira etapa que vem de encontro, que é a condução. E aqui é um ponto onde a maioria dos vendedores, a maioria das pessoas, elas acabam travando. É um ponto onde você precisa conduzir. Porque conduzir é você guiar o cliente. Conduzir é você organizar os pensamentos dele. Porque ele sabe que ele tem uma dor, uma necessidade, um desejo. Mas ele está vivenciando uma jornada, que é a jornada de compra. O seu papel é ajudar ele a enxergar o problema com mais clareza. Você é um especialista. Você sabe como auxiliar ele. Se você chegar só oferecendo, ele não vai entender nada. E a questão é que cliente confuso não compra. Se o cliente ele não tem clareza do problema que ele tem, ele não vê valor na sua solução, não vê valor no seu serviço, não vê valor no seu produto, não vê valor naquilo que você está oferecendo. E aqui é um ponto importante, porque aqui entra uma habilidade que é essencial para que você consiga guiar o seu cliente. Você, anota isso. Se você vai anotar, anota isso. Você precisa saber ouvir mais do que falar. Ouvir mais do que falar e fazer perguntas. Não é sobre falar do seu produto. Não é sobre falar da sua oferta irresistível. É sobre perguntar melhor. É sobre você fazer perguntas de uma forma que seja extremamente estratégica. Para que o próprio cliente ele chegue nas conclusões de que ele tem aquela dor, de que você sabe do que está falando, de que você é um especialista, de que você consegue conduzir ele para ter a solução daquilo. Pensa um pouquinho nas suas perguntas. Porque aí a gente vai entrar na quarta etapa, rapidamente, que é o fechamento. Lá no fechamento, que é o que todo mundo chama de vendas, né? Como se fechar fosse vender. Só que fechamento é um ponto importante. Só que é só uma etapa da venda. E um ponto muito importante sobre fechamento é que fechamento não é botar pressão no cliente. Às vezes é necessário, sim, como técnica, mas para conduzir, fechamento, bem na verdade, nada mais é do que uma consequência.
Se você conseguiu fazer as 3 etapas anteriores de uma forma certa, de uma forma que você conseguiu conduzir o cliente, ele toma a decisão antes mesmo de você pedir o fechamento. E você percebe isso nos sinais de compra do seu cliente. Agora, se você está notando, se você está prestando atenção, eu quero que você faça um exercício aqui comigo. Um exercício que vai te auxiliar, para que você possa de fato entender que vendas é estratégia. Então pega um papel, uma caneta, pega um bloco de notas. Se você estiver no Spotify, abre um bloco de notas. E aí eu quero que você responda com sinceridade. Se precisar, pausa o vídeo para você poder responder, porque vai fazer todo sentido para a sua operação comercial, para a saúde do seu negócio, para você aumentar as suas vendas. Se eu te perguntar agora, eu quero que você anote. Em vendas hoje, aonde você considera que você mais falha? Falando aqui das 4 etapas que nós rapidamente citamos aqui. Você está falhando mais na atração de novos clientes, na conexão com os seus potenciais clientes, na condução desses clientes durante o processo ou na hora de trazer o cliente para pedir o fechamento? Escolhe um, veja qual que você considera que hoje é o que você tem mais fraqueza e anota para que você comece trabalhando em cima desse. Não tenta resolver tudo de uma vez só, tenta resolver um de cada vez. Porque esse que você vê que é o ponto mais crítico é o ponto que está travando o seu resultado hoje. Se você não tem geração de demanda, não tem como você vender. Se você não está gerando conexão, o cliente está indo para outro player. Percebe? Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais? Pensa lá na tua última venda. Pensa lá na última venda que você perdeu. Que aí fica mais fácil de você entender e aprofundar, para que você saia daqui preparado para melhorar o seu processo comercial. Agora, responde. Será que de fato você gerou interesse no seu cliente? Será que você criou conexão com esse potencial cliente? Será que você de fato conduziu a conversa com esse cliente? Ou você só simplesmente tentou fechar sem se preparar, sem preparar o cliente, sem preparar o cenário? Escreve isso, anota isso. Analisa a sua última venda, ou melhor, analisa a última venda que você perdeu. Com base nisso, para a gente entender onde está o seu ponto fraco. Porque a verdade é que enquanto você não tiver clareza do seu erro, você vai continuar repetindo esse mesmo erro. Enquanto você continuar repetindo o mesmo erro, você vai continuar tendo o mesmo resultado. Porque veja que aqui entra uma mudança importante de mentalidade. Uma mudança extremamente importante de mentalidade. Talvez você, por conta disso, esteja pensando: eu não sou um vendedor. E está tudo bem, eu também não sou um vendedor. Eu sou um estrategista de vendas, um estrategista comercial. E eu não quero que você seja um vendedor. Eu quero que você seja um estrategista comercial. Você nem precisa ser um vendedor. O que você precisa mesmo é entender como as decisões são tomadas. Como que as pessoas elas decidem comprar? Por que elas decidem comprar? É isso que você precisa entender. Qual que é o comportamento do comprador? O que ele está buscando? O que ele espera de você? Porque quando você entender as decisões, você vende. Porque nós não decidimos pela venda. Quem decide é o cliente, ele decide comprar. E isso aqui não tem nada a ver com talento. Isso aqui é ciência, isso aqui é metodologia, isso aqui é estrutura, tem a ver com estrutura. Tem a ver com processos bem definidos, bem desenhados, que possam ser medidos, que possam ser trabalhados e melhorados ao longo do tempo. Isso aqui tem a ver com método. Você conseguir trabalhar um processo que você consiga moldar, melhorar, desenvolver. Exatamente isso que o método Checkmate ele te entrega. Porque o método Checkmate ele foi construído para você ter essa estrutura. Ele tira você do improviso. Ele tira você da síndrome do vendedor. Você para de viver na tentativa e erro. Sabe aquela coisa de, eu quero ver se eu consigo, que eu vou atender o cliente e eu quero ver se eu fecho. Se Deus quiser. É sorte. É esperança. Você precisa andar em um caminho claro. Que você possa falar assim, cara, eu errei aqui. Preciso treinar isso. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Com muita clareza. Deixa eu trazer aqui pra você. Olha só. Se você continuar, presta atenção. Se você continuar tentando vender sem estrutura, do mesmo jeito, na base da tentativa e erro, na base da sorte, você vai continuar tendo resultados inconsistentes. Um mês vende, no outro não vende. Eu chamo isso de vendedor serrote. Um mês tem alta, no outro está embaixo. Parece os dentes de um serrote. Agora, se você aprender a conduzir o processo, aí sim você passa a ter controle sobre o seu comercial, sobre os seus números, sobre a sua carteira de clientes. E quando você tem controle, aí o jogo muda. Porque quando você tem controle, você começa a vender todos os meses. Dependendo do seu produto, do seu mercado, do seu serviço, todos os dias. Porque você decide o número de prospecções que você vai ter, o número de ofertas que você precisa fazer, como está o seu fechamento, aonde você precisa treinar, o que precisa ser melhorado. Não é sorte.
Não tem a ver com sorte, é porque você sabe exatamente o que você está fazendo. Você está medindo, você está olhando dados, você está melhorando, trabalhando nas suas fraquezas. E o que eu te mostrei aqui agora, o que eu te mostrei aqui hoje, nesse episódio, é só base. É só a base do que você pode fazer dentro do seu comercial. O método Checkmate, ele vai muito mais além, é muito mais profundo. Se você entender o processo, se você entender o jogo, você vai entender que o método Checkmate, ele te mostra exatamente o que falar, como conduzir cada uma das etapas, de forma estruturada. E aí sim você vai estruturar as suas vendas, porque você vai ter como base um mapa, você vai ter um processo de atendimento e você vai analisar a jornada de compra do seu cliente para você pensar como o seu cliente pensa. E o jogo é que você precisa aprender isso na prática e parar de tentar ser um vendedor e começar a querer ser um estrategista. Deixa eu te fazer um convite aqui, bem rápido. Eu vou deixar um link aqui embaixo, aqui na descrição, onde você consegue fazer um diagnóstico comercial. Quando você fizer esse diagnóstico comercial, você vai começar a entender a estrutura do seu comercial. É você com você. Você responde as perguntas e ali você vai tirando ali o que importa do seu comercial hoje. Não como um vendedor, preciso vender, preciso da técnica X. Calma, respira. Primeiro, estrutura. Primeiro, afiar o machado. Depois você vai cortar a lenha. Preparado, com estrutura, com o machado afiado. Mas primeiro, você precisa entender onde você está errando. Você precisa entender por que você está perdendo venda. Você precisa entender por que talvez o seu concorrente está levando o seu cliente. E tudo isso pode estar acontecendo simplesmente porque você está tentando só ser um vendedor e empurrar vendas. Sabe o que é um ponto legal sobre o vendedor? O vendedor, aquele falastrão que vai lá na mesa e pá, fica 1 a 2 horas com o cliente na mesa e fecha o negócio. Top! Dá para fazer isso? Com certeza dá. A gente usa uma técnica aqui, outra ali, um conhecimento aqui, um rapport aqui e a magia ela acontece. Só que esse cliente sai da mesa e depois ele desiste. Porque ele não entendeu, porque ele ficou na dúvida, porque ele não viu o valor daquilo que você está oferecendo, porque ele fechou na pressão. E aí ele chegou depois em casa, ou no meio do caminho, e falou, peraí, deixa eu pensar melhor. Fico apertado no meu orçamento, eu não entendi direito isso daqui, eu acho que isso aqui pode me prejudicar. Ele sempre vai achar um porquê para recuar, para voltar atrás. Isso é falta de processo, isso é falta de estrutura. E se você quer entender o jogo da forma que eu te expliquei aqui, mas cada vez indo mais fundo, cada vez entendendo mais, cada vez dando um passo a mais para você escalar o seu comercial, primeiro você vai entender o jogo, primeiro você vai estruturar a tua base, primeiro você vai pensar como um estrategista, depois você vem com o teu time, depois você começa a formar pessoa, depois você vai colocar ali os farmers, os hunters, os closers, depois você vai qualificar SDR, BDR, LDR, não importa a estrutura do seu comercial, o que importa é você entender para que vai servir, qual vai ser a estratégia que você vai utilizar dentro dessa estrutura. E aí sim você vai escalar o seu negócio. Ah, Luan, mas eu preciso vender hoje. Ótimo, pega as perguntas da base que eu te passei aqui nessa aula, volta lá, preenche tudo ali, identifica onde está a sua fraqueza, escolhe só um e passa a semana trabalhando só esse ponto específico para ver se você não vai começar a ter mais resultados. Vendas é dados. Se você ver as grandes marcas, as grandes empresas, as grandes equipes de vendas, o negócio dos caras é market share e funil. É número, quantos você precisa para chegar a X. Qual que é a sua média de conversão? Quantos leads você precisa para fechar um contrato? É 10? É 20? É 50? Porque se for 10, com 30 leads você tem que fechar 3. Com 300 leads você tem que fechar 10. Talvez se você receber 3.000 leads você não dê conta de atender. E daí tá na hora de você colocar 10 pessoas na sua equipe para cada uma receber 300 leads e você conseguir bater a conversão de vendas com a equipe preparada, com processo, com estrutura, medindo, olhando dados, olhando números, de forma estratégica. E não só sendo um vendedor, falastrão, que pega todo mundo e tenta empurrar um negócio ali que a pessoa não entendeu o que é e vai te dar problema depois. A pessoa vai falar pra você, eu vou pensar, só tô dando uma olhadinha. Então, esse podcast, Eu Não Sou um Vendedor, ele foi pensado para você sair da caixa. Sair do que o mercado oferece, técnica de venda, estrutura. Isso é importante? Sim. Mas isso é operacional, é base. Isso é pro vendedor que está na ponta, atendendo. Só que se você não tem uma atração boa, se você não gera conexão com o teu cliente, se não existe um processo de condução, se você já tem uma equipe, imagina a tua equipe, cada vendedor vendendo de um jeito diferente. Como é que é vista a tua marca lá fora? No mercado. Se cada vendedor atende o cliente de uma forma diferente. Percebe? Então, processo, estrutura. Como é que eu treino os vendedores se cada um pensa de uma forma diferente? Se a cultura da empresa é bora vender, Só que não tem nada, não tem processo, não tem estrutura, não tem base, não tem um playbook estruturado de vendas bem desenhado, que possa ser medido, que possa ser ali, fiz um atendimento, vou lá, entendo, analiso, vejo o que aconteceu, treino aquele ponto específico que eu vejo que foi uma fraqueza e aí vai pro próximo mais preparado ainda. Porque vendas é alta performance e alta performance é treino. Isso é muito comum no esporte, qualquer esporte, seja futebol, corrida, vôlei, não interessa. Qualquer um. Alta performance é treino. É ter uma mente preparada, um corpo preparado para ir lá e fazer acontecer. É chutar a bola no gol 10 vezes, 1000 vezes, 10.000 vezes. É arremessar a bola na cesta lá no basquete diversas vezes, porque na hora do jogo de verdade, na hora que o tempo está correndo no relógio, talvez eu tenho 3 segundos para arremessar essa bola e acertar a cesta. E isso decide o meu resultado.
E é isso que acontece no seu jogo, é isso que decide o seu resultado financeiro, porque o tempo está passando, o mês começa no dia 1º e termina no dia 30, e acabou. Começa outro ciclo, é outro mês, não vai voltar. Já foi. Se você bateu a sua meta ou se você não bateu, não interessa, acabou. É aquilo ali, pronto. Então, você precisa parar de pensar como um vendedor e começar a pensar como um estrategista de vendas, um estrategista comercial. Pensar como um todo, pensar no todo da sua empresa, na estrutura, no processo, na escala, no longo prazo. E eu quero que você entenda isso, para que você continue comigo aqui nesse podcast que foi preparado para você. Entender o jogo das vendas, entender o jogo comercial. E aí você vai dar esse primeiro passo aqui, ó, que é chegar no 10x. É por isso que está aqui esse troféuzinho, é por isso que está aqui esse símbolo. Porque eu quero que você entenda o jogo para que você possa fazer 10x o resultado que você faz hoje. Isso aqui não é promessa, não tem como eu te prometer algo, porque você está começando agora nessa trajetória. Mas é totalmente possível, é totalmente escalável. É alta performance. Vendas é alta performance. Não adianta. É treino, execução, treino, execução, treino, execução. Quanto mais você treinar, melhor você vai performar, desde que você tenha consistência. E o primeiro passo é você pegar o que você entendeu e aprendeu aqui nesse primeiro episódio do podcast e aplicar para que você possa ter resultados e resultados mensuráveis. Então faz o que está aqui. Se você tiver dúvida, você deixa aqui nos comentários. Não esquece, tem um diagnóstico no link aqui na descrição para você preencher e aí entender um pouco mais a fundo como vai funcionar o seu negócio, o seu comercial e quais os pontos que você precisa começar a trabalhar primeiro para você ter alta performance. E eu te vejo no próximo episódio, que vai estar logo em seguida, para que você possa escalar ainda mais o seu comercial. E de fato, não ser só um vendedor. Eu não sou um vendedor. Pode falar, eu não sou um vendedor. Coloca aqui embaixo, comenta aqui, eu não sou um vendedor. Eu sou um estrategista de vendas, eu sou um estrategista comercial. Eu penso em estratégia de vendas. E não simplesmente a venda em si, não simplesmente um momento, mas um todo, que vai me levar para um resultado a médio e longo prazo, que vai me levar, de fato, para a escala. Eu me chamo Luan Estevam, sou o criador do método Checkmate e eu te vejo no próximo episódio para que a gente possa escalar ainda mais as suas vendas e o seu comercial. Até lá!